Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa de investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Estamos aqui no estúdio da Novos Horizontes. Toda quinta-feira estamos aqui acompanhando os principais indicadores da economia. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, no estúdio aqui com Ranieri de Matos, Ronaldo Rosenthal e diretamente de Miami, Flórida, Eliseu Mânica Júnior, que vai nos prestigiar aí falando um pouco sobre empreendedorismo e investimentos no segundo bloco. Primeiro dar um boa tarde aí pro meu parceiro sócio aí, Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ranieri. E boa tarde, nossos ouvintes. O programa de hoje com alguma visão um pouco diferente. Vamos trazer novidades de São Paulo, da Feira Expert 2017. Que eu e o Felipe estávamos presentes. Show de bola aí, Expert evento aí, maior evento de investimentos da América Latina, né? Onde trouxe ali vários expositores, gestores, bancos, cada vez para trazer a melhor forma aí de investimentos interessantes para o nosso ouvinte, né? Para todos os clientes esperados. Esse é o principal diferencial, o agente autônomo de investimento que busca cada vez mais um conhecimento para trazer para os seus clientes. Iniciando depois do terceiro bloco, a gente vai puxar um pouco mais, iniciando aqui o primeiro bloco com os indicadores econômicos aqui do relatório Focus, relatório do Banco Central, expectativa de inflação, câmbio e a taxa Selic, né? Inflação hoje, expectativa fechar em torno aí de 3,48% no final do ano, mais uma vez demonstrando queda no índice de inflação, toda essa austeridade que começou ali no final ali de 2014, 2015 mais específico ali, começando agora depois uma austeridade, principalmente depois em abril de 2016, com uma taxa de juro bem alta para poder ter esse controle da inflação. Novamente os índices de inflação demonstrando aí expectativa de queda para o ano que vem em torno aí de 4,30% a inflação, segundo analistas. Inflação em queda quer dizer o que, pessoal? Já é um jargão aí para quem ouve o nosso programa desde o início. Inflação em queda, juros em queda, né? Natural os juros caírem, no caso. Selic hoje, que é o principal balizador da taxa de juros, taxa Selic em torno de 8,5% no final do ano, 8,5%. O que isso muda na minha vida, Felipe? O que isso muda para as pessoas? Um juro menor, fica natural, o financiamento ficar mais barato, né? O capital de giro para o empreendedor, quiser empreender, abrir seu negócio, fica mais barato, coisa que a gente tinha anteriormente um juro cada vez maior. Então isso muda a vida de todo mundo. Um juro alto, fica mais caro pedir dinheiro emprestado aos bancos, e aí automaticamente para quem investe, com certeza ganha mais. Para quem realmente aí tem uma diminuição de juro, fica mais barato para empreender, e automaticamente aí a gente fica numa sensação de juro baixo também, de um rendimento um pouquinho menor nas aplicações financeiras. Mas a inflação menor, né? Isso aí é interessante. Câmbio, expectativa em torno de 3,32%. A expectativa aí de alta no câmbio, expectativa de 2018 em torno de R$ 3,40. Taxa Selic, como a gente falou, em torno de 8,5% no final do ano. Hoje estamos aí em torno de 10,25% a Selic. E o PIB demonstrando mais uma queda na expectativa nesse ano. Toda essa incerteza política, isso é importante dizer, essa incerteza política vem ocorrendo, faz com que os negócios se repelem, os negócios ficam um pouquinho mais retraídos nesse sentido aí. Então, algo meio preocupante nesse sentido. A mesma coisa, o indicador de certeza, né, do FGV demonstrou mais uma vez, o indicador subiu, a questão de incerteza hoje do governo, principalmente a política aí. A economia, a gente vê que ela tem andado bem. Isso é importante dizer, que a economia, a inflação em si está sendo controlada, né? A inflação nada mais nada menos, quem sofre com uma alta inflação é o pobre, né? Ou baixa renda, porque ele tem que fazer compras numa sociedade
cesta básica, ele tem que consumir produtos e com a alta dos preços fica mais caro, né? Isso é importante dizer. Então a inflação, ela prejudica cada vez mais pobre, como acontece hoje na Venezuela, em países que buscam uma ideia de um populismo, né? A inflação passa os 800%, dependendo do caso, e isso prejudica o mais pobre. Então é fundamental o controle da inflação por parte do Banco Central, para que a gente não passe essa conta para os mais pobres, né? Essa incerteza política traz um cenário um pouco diferente. Normalmente, com a inflação baixa, é um incentivo alto ao consumo. E nós não estamos vendo isso, por causa dessa incerteza política. Então, a economia teria que estar mais acelerada pela nossa situação econômica atual, até pelo corte da taxa Selic, feita pelo Banco Central. Mas não está acontecendo, por causa da incerteza política que traz uma instabilidade no povo e no consumo. Exatamente, muito bem colocado aí pelo Ronaldo. Infelizmente a gente tem um país que depende muito de política, a gente depende muito hoje de decisões governamentais, e isso é ruim, isso é terrível, né, para uma economia real, porque o empreendedor aqui de Santo Ângelo, que às vezes não tem nada que ver o que acontece em Brasília, o cara se atrai, diminui o ritmo do investimento por uma questão de certeza, né? Então, é aquela teoria do poder muito concentrado, né, Felipe? Poucas pessoas decidem a nação, né? Exatamente, porque é importante uma descentralização, né? O dinheiro está aqui, é produzido aqui, é natural que ele fique aqui, não precisa ir para lá para a gente depois pedir, implorar para um burocrata para esse dinheiro vir de volta, né? Então, infelizmente, a questão política aí vem prejudicando a economia. A gente viu índice de inflação em queda, mas toda uma questão de incerteza de investimento, ela se diminui com esse cenário. Então, outra questão que ocorreu hoje, principalmente, a CMN reduziu a meta de inflação, como a gente já vem falando aí desde setembro do ano passado. Inflação menor, diminuiu a expectativa hoje do Conselho Monetário Nacional da inflação para 2019 e 2020, chegar ali a 4,5% no máximo, diminuiu essa expectativa. Quer dizer que o Banco Central está confiante, principalmente aí num controle da inflação para os próximos períodos. Isso é bom, mais uma vez, isso é muito bom para a população em geral. Uma inflação em controle faz com que a gente sofra menos aí para comprar os produtos básicos, né? O CCJ ontem aprovou a reforma trabalhista. Agora vai para a questão de regime de urgência, né? Segundo alguns relatórios de banco, somente a reforma trabalhista traria então já 2 a 3 milhões de empregos a mais para a economia aí, por toda a questão aí. Nada mais era com a reforma trabalhista trazer com que as leis, uma CLT que foi feita na época de Getúlio, trazer hoje para o mundo atual, né? Dados aí da PIB dos Estados Unidos vem acima do esperado, mais uma vez aí, o mercado esperava em torno de 1,2%, PIB mostrou um crescimento de 1,4% nessa expectativa aí, e o sentimento econômico americano aí crescendo cada vez mais, o mercado aí, a crise, principalmente, infelizmente, essa nossa, né? O mundo realmente vem crescendo muito bem, né? E com um cenário de alta de PIB nos Estados Unidos e aumento da taxa de juros sinalizada pelo governo, isso atrai muito investidor mundial. Exatamente. Então eles tiram o foco do Brasil, de país emergente, e aplicam nos Estados Unidos, uma economia mais segura. Exatamente, então a gente tem lá um juro de 0,5%, mas a gente sabe que a questão governamental chega a um limite aí que não lá tem uma questão de mais liberdade, né? Então, aqui é diferente, aqui infelizmente depende do político, né, para decidir nossas vidas, isso é ruim. Esse comparativo fica claro, uma taxa de 0,25 atrai o investidor, nós com uma taxa de 10,25 temos dificuldade para atrair investimento. Exatamente, isso aí, como é que se quebra isso aí? Cada vez mais a confiança, né? Mostrar que a gente tem fazer um bom trabalho, não depender apenas de questão de regras estatais ou não. Isso aí, dependendo do caso, para quem investe no exterior aqui, busca investir aqui, o cara saber que pode mudar as regras do jogo a cada momento, isso é ruim. Então é fundamental uma estabilidade, uma confiança, isso é fundamental para a gente trazer cada vez mais esse recurso estrangeiro para cá. Um dado aqui saiu do Jornal do Comércio de hoje, Plano Safra, que é o principal para nossa região, isso é muito importante, terá crédito de 3,2 bilhões, um aumento aí de 6,66% em relação ao ano passado. Plano Safra aí bastante forte, principalmente para nossa região aqui, é algo aí que o produtor usa muito a questão do crédito para sua safra, fundamental esse retorno. Lembrando que muito vai ser utilizado aí para programa para construção e ampliação de armazéns, né, e um juro em torno aí de 6,5% ao ano.
É uma expectativa ano passado a 7,5. Então, isso aí mostra aí que o governo também está preocupado com a questão da armazenagem de todo esse grão aí. Principalmente pela falta de infraestrutura nossa, Exato. a dificuldade que nós temos de escoamento dessa safra, até chegar num porto do Rio Grande, na nossa região aqui, por exemplo. Exatamente. Olha a dificuldade que é. Normalmente é feito através de caminhões nas estradas. Nós não temos uma linha que consiga facilitar esse escoamento da nossa safra. Exatamente, toda a questão do gargalo da logística aí, isso aí faz muitas vezes que o produtor tenha que vender, né, um custo, vamos dizer, tem um custo de transporte maior, toda essa questão, isso aí querendo ou não, prejudica muito. E aí podendo, a questão do armazenamento, assim, a gente não fica menos à mercê do mercado, né, fica menos à mercê do preço de Chicago, tudo isso aí, né, então é um dado bem interessante aí, um dado que chamou atenção até, pessoal, que chamou muita atenção aqui, o faturamento das cooperativas do Rio Grande do Sul de grãos, em torno aí de 41,2 bilhões. Vai ter uma ideia, é dinheiro aí que realmente a gente sente aí que alguma coisa está ocorrendo, né? Esperamos aí que esses faturamentos esteja positivo, né? Porque é importante, como diz empreendedores, o importante é a última linha, né? Esperamos aí que a última linha esteja positiva, né? Então é um dado bem interessante, demonstrando uma alta aí no setor de 14,22% aí. Então, realmente um dado muito positivo. Esperamos aí que esse dinheiro aí ajude a nossa economia. Mais uma vez, buscando cada vez um estado aí que sufoque menos, né, com custo, que o dinheiro cada vez fique mais para o trabalhador. E as vantagens das cooperativas são essa, né, que o dinheiro realmente ele fica aqui. Ok, pessoal? Segundo bloco aí, Eliseu Mânica Júnior, diretamente da Flórida, trazendo aí alguma coisa sobre empreendedorismo, investimentos, trocar uma ideia aí. Grande abraço, Eliseu Mânica Júnior. É sempre ativo o nosso programa, sempre ativo aí, participando junto. Terceiro bloco a gente volta aqui no estúdio, Ranieri, Ronaldo, Felipe, para trocar ideias sobre o maior evento de investimentos da América Latina. Até mais. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco, mais uma vez parabenizando a Eliseu Mânica Júnior, sempre com boas explanações, e trouxe hoje uma visão muito inspiradora, né? Discutindo a ideia do empreendedorismo. Falamos um pouco aí sobre mercados de ações também. O escritório, né, que a gente fica muito feliz aí. O escritório começou aqui em Santo Ângelo em 2011. Né, entre 2 sócios, 3 sócios na época, e aí chegando aí a questão de um patrimônio não custodiado, né, então administrado a partir de nós, é quase 100 milhões de reais. Então a gente fica muito feliz aí pela esse número aí, 98.300 alguma coisa aí, mas quase buscando aí os 100 milhões de reais, buscando agora uma parceria lá em Frederico Westphalen com a marca Esperato também. Então tudo isso vai acontecendo aos poucos, né? A gente fica muito feliz do que a gente tem construído, né, Ranieri e Ronaldo, ao longo desse tempo aí, a gente fica muito contente. É importante falar que o escritório cresceu numa época em que todo mundo estava decrescendo, digamos assim, né? O Brasil teve um crescimento muito alto em 2010, foi o último ano de crescimento acentuado, o último ano de bons resultados na Bolsa de Valores. Exato. E o escritório pegou um momento difícil mesmo assim, né? Conseguiu esse crescimento hoje chegar a quase 100 milhões de reais. E o bom reconhecimento que nós temos até dentro da própria XP. Esse evento nós estávamos em São Paulo, todo mundo reconhecia o nosso escritório, o pessoal conhecia o Eliseu, conhecia o Felipe. Falando do Eliseu que está em Miami, como vocês fazem, qual que é a ideia de vocês. Também, na nossa região tinha muitos escritórios da XP, tinha Santa Rosa e Juí, e todos acabaram fechando. O nosso ainda continuou e chegou a esse número agora. Exato, né? A gente fica muito contente com essa questão. Acho que o diferencial realmente foi sempre tentar buscar à frente, fazer coisas diferentes, né? O Conexão Esperato, um exemplo, né? Um programa aí de rádio, né, que a gente discute questão de economia, finanças, né, talvez seja alguns lugares, poucos aí do Rio Grande do Sul, Brasil, que façam isso, né, e aí pode ouvir a qualquer momento. Então, é a geração de valor, né, isso que é o Eliseu Mânica Júnior lá há um bom tempo em Miami também, para cada vez mais trazer essa geração de valor, enquanto a maioria talvez pensa em buscar São Paulo, Porto Alegre, não, vamos para Miami, né. Então isso é interessante. Essa ideia de ter o Eliseu em Miami para ter uma visão do mercado internacional, acho muito importante para o escritório, foi muito importante para o crescimento. O suporte que ele nos dá de lá é muito importante. Outra questão que foi um diferencial nosso foi o nosso aplicativo. Exato. Até saiu a reportagem na revista Exame, foi o primeiro aplicativo sobre investimentos do país. Exatamente, então é sempre tentando buscar inovar, né? Então a ideia, esse é um desafio, né? Sempre você buscar coisas novas, que é interessante, mas muitas ideias dão errado, outras dão certo, como a vida do empreendedor, né? Mas sempre buscando crescer, sempre manter um nível de atendimento interessante, sempre investir na educação financeira, que é uma maneira que a gente vai mudar o país, né? E até citando um pouco a questão do Tony Robbins ali, que o Eliseu comentaste muito bem ali, questão do Tony Robbins, dos juros compostos, né? Hoje que a gente quer muito discutido hoje aí nos cursos de finanças pessoais, o brasileiro infelizmente ainda tem um pouco conhecimento de juros compostos, mas isso faz muita diferença no longo prazo, né? Uma boa aplicação. O tempo é um fator fundamental, né? O Tony Robbins cita nesse livro, como eles já comentasse, né? O cara que começou juntando R$500 5 anos antes e 5 anos depois os outros juntando R$1.000 por mês. O cara que juntou R$500 vai ter mais dinheiro do cara que juntou R$1.000 5 anos depois, né? Isso é o poder dos juros compostos, como já dizia Einstein, né? Os juros compostos, maior força do universo, né, que a maior força da humanidade foi criada ali, né? Então é algo assim bem interessante que Eliseu Mânica Júnior comentou, né? Então, e agora também falando um pouquinho, um pouco sobre o evento que a gente participou, né? A questão do maior evento de investimentos da América Latina, né, Ronaldo? Fomos juntos lá, né? O Ranieri ficou responsável de toda a base do escritório aí, e o Ronaldo aí, João, fomos lá para o evento, né? Foi bem válido, né, Ronaldo? Foi algo que a gente, um contato próximo com os gestores, né, e palestrantes aí quase renomados. 5 mil assessores inscritos no evento, o maior evento da América Latina, patrocinado pela XP. Eu fiz uma listinha com alguns nomes.
Vicente Falcone, Armínio Fraga, Luiz Stumberg, Eduardo Portela, Marcelo Gilfrida e 3 possíveis candidatos a presidente, né? João Dória, Bernardinho, ex-técnico de vôlei, e Luciano Huck. Os 3 já com discurso para candidato. Verdade, para ir para a política, né? Tudo isso daí. Falcone foi uma palestra muito boa. Vicente Falcone, para quem não conhece, foi um ícone aí do planejamento, a questão de toda a gestão industrial da Ambev, né? Que eles compraram a Brahma, até no livro Sonho Grande, um livro muito bom, fala isso, quando eles compraram a Brahma, o pessoal da Ambev, né? Eu via todo perdido assim na questão da produção. Cada cerveja saía diferente em cada setor, em cada fábrica. E Falcone foi um dos caras que implantaram, né, essa gestão de indústrias aí na Ambev, não? Então, um cara aí que até hoje os conselhos de administração, né? Uma palestra muito boa e é interessante que ele falou sobre gestão, né? Falou, gestão pura. Até a XP contratou ele para fazer toda uma consultoria, né, do Vicente Falcone para os modelos dos escritórios, né? Então é muito interessante a gente, né, um escritório aqui de Santo Ângelo, poder ter contato, né, sobre o modelo de gestão do Vicente Falcone, né? Eu não tinha assistido nenhuma palestra dele ainda, mas gostei muito, recomendo. Acho que todo empresário tem que buscar o nome dele no Google, exatamente, no YouTube. É uma linguagem simples, direta, detalhes simples que de vez em quando na gestão nós deixamos passar. Exatamente. Eu sou formado em gestão financeira e aqueles 10 minutos que eu ouvi o Falcone falando, acho que equivale ao meu curso quase de gestão financeira, pela forma prática que ele demonstra como deve ser a gestão de uma empresa. A questão da gestão, né? A gente viu até os principais... É uma marca forte da Ambev isso, né? As empresas que eles adquirem, eles entram sempre com um processo de gestão padrão e transformam a empresa. Exatamente. As aquisições da Ambev, né, se for analisar, eram empresas com marcas fortes, mas que não tinha gestão, cara. Daí tem às vezes aquela gestão familiar, e às vezes não se profissionalizar, né? E aí a Ambev via valor nessas marcas. Aí a Brahma foi assim, a Antártica foi assim, a Budweiser, que era de uma família. Vários regalias dos diretores lá. Cara. Então você tem uma marca forte e às vezes está tendo prejuízo. Isso é para analisar, para todo empresário analisar isso, né? Você tem uma marca forte, vende bem e está tendo prejuízo. Teu fluxo de caixa está negativo, tem que ir no banco para buscar dinheiro. É interessante talvez ver um ponto de gestão, né? Alguma coisa aí está falhando. Então gestão foi algo muito focado, né, nas principais palestras aí. Flávio Augusto, né? Flávio Augusto aí, que é do Geração de Valor, acho que muitos conhecem aí, do livro Geração de Valor também, falou muito sobre a questão de liderança e gestão, né? Ele teve nos Estados Unidos agora, dono do Orlando City, né, Ranieri? É o cara que é um ícone hoje aí dos empreendedores, né? O Flávio Augusto, ele criou um projeto no Facebook chamado Geração de Valor, né, em que ele reúne uma turma de empreendedores no Brasil e contribui muito para essa cultura empreendedora no país, né? O Flávio pode-se dizer que ele tem um trabalho social com geração de valor. Ele foi empreendedor muito cedo. Começou bem de baixo, como vendedor de curso de inglês no Rio de Janeiro, e depois fundou a própria escola, a Wise Up, né? Isso. E há pouco tempo atrás ele vendeu a empresa por quase R$1 bilhão, e a empresa foi comprada por um grupo e acabou tendo alguns problemas na gestão, e ele foi para os Estados Unidos, ele mora em Orlando. Ele tem uma casa em Portugal e uma em Miami, mais ou menos assim, outra em Orlando. E ele comprou um time de futebol. Exatamente. Comprou um time de futebol, trouxe o Kaká. Orlando City. E vendo a empresa que ele tinha ajudado a fundar em Maus Lençóis, ele voltou. Por questão de gestão, mais uma vez, né? Por questão de gestão, que era o assunto que a gente estava falando aqui. E recomprou a empresa, então, por 400 milhões, aí, em 2 anos que ele ficou fora. E agora ele assumiu de novo essa gestão aí. É um cara excepcional. Ele recomprou a empresa em 2014. E ele já levou o patamar da empresa de novo quando ele vendeu ela. Então, em 3 anos, ele conseguiu reorganizar toda a gestão da empresa. E conseguiu mais ainda. Ele trouxe o Carlos Wieser, que era o principal concorrente dele, como sócio dele para a empresa. Então ele tem um projeto de ser uma das maiores escolas do mundo. Exatamente. Outro projeto interessante dele é aquela escola, né? Ele tem uma escola de negócios virtual, né? Meusucesso.com. Meusucesso.com, que é um trabalho bem interessante. Muito bom também, recomendo procurar no YouTube. Tem os vídeos disponíveis, belo exemplo. Tem alguma coisa gratuita, tem alguma outra, assim, mesmo assim o valor é muito, muito acessível. E aquela coisa, até recomendando, né, pra todo mundo, a gente já vem falando isso há um bom tempo, né? Como é bom você ler biografias, né? Isso é biografias de pessoas bem-sucedidas, né? Eu recomendo a todos, e eu acho
acho que vocês recomendam também, né? O Eliseu fala muito bem isso, buscar biografias de empresas de sucesso, biografia aí de líderes, né? Elon Musk, que é bastante citado pelo Eliseu, Flávio Augusto, com o livro Geração de Valor, né? Então a gente vê que todos falam daquele desafio, né? Do empreendedor, sempre aquele começo difícil. Flávio Augusto, por exemplo, era um cara pobre aí, de comunidade aí, de favela, né? E aí do nada venceu, do nada não, venceu com muito trabalho, né, com foco e então é muito interessante você ler biografias, né? A gente gosta muito, por exemplo, de ler biografias de gestores, né, que a gente trabalha na parte de investimentos, né? Tivemos lá a palestra de Luiz Stuhlberger, né, um dos melhores gestores, os mais vencedores do mercado brasileiro do Fundo Verde. Um gestor aí que foi muito feliz nas suas análises nos últimos tempos. O fundo dele rende aí em torno de 14.000% desde 97. Exatamente, fundo multimercado. Iniciado nos anos 90. Exatamente, por isso eu digo aquela posiçãozinha lá em gestores, lá quando vê no Brasil com juro alto, toda uma questão, mesmo tendo performance, às vezes não interessante em alguns anos, ele pode ter uma rentabilidade muito interessante. No longo prazo é muito bom, né? Exatamente, aí temos lá, tivemos uma palestra do gestor do Fundo Gardet, D'Artagnan, então, com expectativas do mercado, né? E muito se fala isso daí da incerteza, né, Ronaldo? A gente viu muito bem isso aí, todos os gestores, tivemos lá Zena Latif falando também, economistas, né, Armínio Fraga, todos com a questão da incerteza política, como é que vai ser 2018, né? Essa incerteza traz até uma certa instabilidade para os gestores. Por exemplo, teve um debate entre o Portela e o Gui Frieda. O Portela é o da Modal e o Gui Frieda é o da Garden. Isso, cada um está com uma posição diferente. Por exemplo, o Portela ele não está investindo em títulos públicos a curto prazo, atrelado ao IPCA. Ele acredita que a inflação, pelo baixo consumo e instabilidade política, pode chegar ao índice, o IPCA, em torno de 2,9. Então, um título de IPCA mais uma taxa prefixada não é interessante. Já o gestor da Garden, ele já não investe nesses ativos a longo prazo. Já tem uma visão diferente. Então, a gente vê que essa estabilidade política não traz nenhum consenso sobre os investimentos. Exatamente. Isso só reforça aquela ideia que o Felipe sempre diz no curso, quando perguntam qual o melhor investimento. Depende do seu objetivo. Exatamente, aquela ideia aquela pergunta que vale $1 milhão, né? O que vai ser melhor, o que vai render mais hoje? Não, isso não tem, isso é futurologia. Se alguém chegar e souber isso aí, tem que se cuidar. Não existe fórmula mágica, né? É a importância de ver o perfil do investidor e o que ele busca, o que ele quer se proteger. Ele quer se proteger contra a inflação, contra o dólar, qual que é a ideia dele? Isso que é o principal trabalho do assessor, né? Exatamente, ajudar, né? E aí a gente monta uma carteira sempre diversificada, né? Tu quer buscar, gostei desse fundo de 14.000%, vou botar todo o meu patrimônio dele? Não vai não, com certeza não vai deixar, né? Na verdade, trabalha com aquele patrimônio que você busca uma volatilidade um pouco maior, né? Então esse é o grande desafio, né? Como a gente fala, não existe mágica nos investimentos, a gente pode ajudar a buscar uma rentabilidade maior, que isso, a juros compostos, pode fazer parte, fazer muita ajuda no longo prazo, mas o início o investimento, ele vem pelo trabalho. O melhor investimento é o trabalho e transformar isso em ativos, né? E aí, pra gente cada vez mais ter uma vida mais próspera nessa questão, né? É aquele conceito, qual que é o melhor investimento que existe no mundo? Se existisse o melhor investimento, não existiriam os outros. Todo mundo aplicaria nele. É isso aí. É a lógica muito bem colocada aí pelo Ronaldo. É essa visão que a gente tem nos investimentos. E também tivemos, né, pessoal, ali a palestra que chamou muita atenção até do próprio Dória, né, prefeito de São Paulo, né, e é interessante você conversa com o paulistano lá aquela da classe média paulistana, e o pessoal gostando do governo Dória, e aí fala que umas primeiras eleições que vão votar em gestor, não querem político, né? Foi bem interessante aquela colocação ali, e talvez o povo descobrindo a ideia da gestão, né, novamente do setor público, que é possível, né. A ideia que o Dória traz não é nem tanto a ideia política, a ideia da gestão. Exato. Não sou um político, sou um gestor. Exatamente. Por isso até nomes como Bernardinho e Luciano Huck também já começaram este discurso, né? Exatamente. Não dessa área de apenas ideias políticas, e sim trabalhar o foco nas pessoas e na gestão. E até o Bernardinho comentando, né, por toda essa incerteza que a gente tem no Brasil, que é um sentimento, acho que todo brasileiro fala da corrupção, e ele foi numa reunião, né, que ele não participava da reunião dos colégios da filha dele, e aí ele começou a participar e viu que os pais estavam preparando, era um colégio de classe alta lá, né, do Rio de Janeiro, e viu que os pais estavam preparando seus filhos para ir embora do país.
né? É algo... É triste isso, né? Então tu pensa assim, claro, vou pro exterior, tudo uma questão, mas olha, o que vai ser do nosso país, cara, né? Se a gente tem aí pessoas pensando em ir embora, né, da nossa pátria. Então o sentimento assim que o Bernardinho é um campeão, é um cara, uma liderança total, né? O bom naquilo que ele faz, o cara, pô, eu sou melhor que esses caras, talvez eu possa ser melhor que esses caras, aí eu posso ajudar o meu país, aquela ideia de pensar o algo a mais, deixar um legado, né? Então, acho que foi bem interessante, fez com que ele entrasse na política por causa dessa questão. Não precisaria, né? Podia muito bem pegar o seu recurso aí para o exterior, mas e aí o que a gente vai deixar para o nosso país, para o nosso Brasil, para os nossos filhos, para os nossos netos? Talvez essa seja a mensagem aí, e quase acabando o programa, 14 horas aí, qual que é a mensagem, qual o Brasil que a gente quer deixar, né? É um país que com gestão, né, que a gente busca aí com liderança e que a gente reflita aí nos próximos períodos aí que a gente quer para nossa cidade, para Santo Ângelo, para o estado, para o Brasil, né, um Brasil melhor aí, né? Espero que seja um Brasil vencedor, né, pessoal? Primeiramente agradecer Ronaldo e Ranieri, Eliseu Mânica Júnior mais uma vez, engrandecendo, né, o nosso programa, trazendo muitas informações interessantes vamos refletir aí cada vez mais. Daqui 15 dias estamos de volta aí no Conexão Esperato, sempre levando as informações financeiras para os seus investimentos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.